ceia do Senhor. Isso é muito bom para mim, isso é muito bom para vocês, é muito bom para nós como igreja, estarmos todos juntos, congregando, amém? Quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, primeiro capítulo. Primeiro capítulo, nós vamos ler os 16 primeiros versos, verso 1 ao verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1 ao verso 16. Diz o seguinte: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Batseba, viúva de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jeorão. Jeorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Elaquim, Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu a luz a Jesus, que é chamado Cristo. E aqui, fecha seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra no nosso vida. O Senhor é Deus bom, o Senhor é Deus que tem falado conosco, falado através de nós. O Senhor é Deus que tem transformado as nossas vidas, transformado as nossas casas, a nossa história. Nós cremos que estamos aqui, Senhor, glorificando o Deus da história, o Deus do tempo, o Deus que transforma a nossa vida, transforma a nossa situação, seja qual for ela hoje. É a esse Deus que pedimos, transforma a nossa história, por amor de teu nome, por nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos iniciar nesse mês, se for da permissão do Senhor, um estudo, um entendimento do Evangelho segundo Mateus. E é justo começar do começo. E aí você fala assim: poxa, que texto chato esse, né? Fulano gerou esse fulano, que gerou Beltrano. Mas é muito rico esse texto. E esse texto fala de histórias. E falar de histórias é no mínimo interessante. Eu posso falar aqui para você a minha história, mas ao falar a minha história, existe uma possibilidade muito grande de eu estar falando para você a minha história oficial. E não significa que eu dizer a minha história oficial para você, eu estou contando toda a história. Por isso que se chama história oficial.
Porque existem também histórias não oficiais a nosso respeito. Existem histórias que não são contadas, que a gente não conta por aí a nosso respeito. Histórias que a gente tem dificuldade de abrir. Histórias que nos geram dor, nos geram sofrimento. Histórias que às vezes causaria caos quando publicadas. Então a gente conta a nossa história. E pode ser que eu conte aqui para você a minha história oficial e você esteja, na verdade, lá no fundo do seu coração. E quando ouve a minha história oficial, pensando na sua história, possivelmente na sua história não oficial. Aquela história que você não conta para ninguém. E a questão disso, isso é tão importante, que muitas vezes a minha história atual, aquilo que eu estou vivendo no momento, que faz parte da minha história, é muitas vezes uma história que eu não tenho coragem de contar para ninguém. Pode ser que você e eu estejamos vivendo uma história não oficial, uma história que eu não contaria, uma história que você não contaria para ninguém, porque é uma história que gera dor, uma história que causa dor, causa sofrimento, talvez uma história de ódio, talvez uma história de doença, de enfermidade, talvez uma história de perseguição, talvez uma história de rompimento, talvez dentro da sua casa, dentro da família, você esteja rompido, talvez com o pai, talvez com o filho, talvez você não converse com irmãos da sua igreja, talvez seja rompido relações importantes da sua vida por causa de um acontecimento na sua história. E muitas das vezes a gente acha que esse é o ponto final. Isso vai caracterizar aquilo que eu vou ser lembrado. Quando não. As histórias, nem as boas, nem as ruins, não são a ponto final. Essas que eu vivo hoje. Mas principalmente a história ruim não é um ponto final. Por isso a história, a minha história, a sua história, a história de Jesus de Nazaré, ela promove, ela explica, ela promove a graça. A história de Jesus é uma terrível história de promoção de graça. Tiago, terrível história? Terrível história. Porque muitas vezes a gente acha que o que está acontecendo com a gente é terrível, a nossa família é terrível, a nossa família tem ali seus estereótipos de maldade. A família de Jesus também. Então, entender a história da família de Jesus é entender o ciclo da graça que Jesus promoveu até chegar na minha família e na sua família. Por isso, se fosse para dar um nome para esse sermão de hoje, eu ia falar histórias, mas teria um subtítulo. O título seria histórias, mas teria um subtítulo, que seria os aspectos da graça. Porque a história da minha vida, assim como a história de Cristo, é a promoção, é o desenvolvimento da graça de Deus na minha vida. E eu te garanto que não importa o que você passa hoje, esse é um capítulo da promoção da graça de Deus na sua vida. Esse capítulo não é o capítulo final. Esse capítulo é um capítulo. E o capítulo final nem sequer termina com você. Nem sequer termina quando o Senhor te recolher. Quando o Senhor te recolher, ainda assim, não será o final da sua história. O final da história de Abraão não é exato. O final da história de Abraão não é o próprio Abraão. Não é a morte da sua esposa. Não é a morte do seu filho. O final da história de Abraão é Jesus. É o final da cadeia. O final da minha história, da sua história,
não é o final da sua história, da minha história, nesse mundo. O final da minha história, da sua história, é Jesus. Jesus é quem sustenta a minha história. Jesus é quem sustenta a sua história. E quando eu aprendo que o final da minha história não termina quando o Senhor me recolher e eu voltar ao pó, o final da minha história termina em Jesus, eu vivo a minha vida, eu vivo a minha história, sabendo que Jesus está nela. E quando eu sei que Jesus está na minha história, eu promovo uma vida melhor para mim e as pessoas que estão ao meu redor. Uma vida que está nas minhas mãos, decisões que estão nas minhas mãos, que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu trabalhar, para eu ser ferramenta. Mas quando eu não tenho a consciência de que a minha história, ela faz parte da história de Jesus, eu vivo uma vida irresponsável. Eu vivo uma vida sem tomar as decisões que o Senhor Deus quer que eu tome. E o texto que nós lemos faz parte do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus ele começou a ser escrito aproximadamente 50 anos depois da morte de Cristo. Perdão, depois do nascimento de Cristo. 50 anos depois do nascimento de Cristo, o Evangelho de Mateus começou a ser escrito. E quando o Evangelho de Mateus começou a ser escrito, ele começou a ser escrito para os judeus. Tiago, significa então que não é para a gente? Não significa que não é para a gente. Significa que era para convencer um povo de que Jesus era aquele ao qual eles conheciam. Então Mateus, diferente de Marcos, Lucas e João, ele faz muito mais referência do Antigo Testamento. Pelo menos 3 vezes mais referência do Antigo Testamento que Marcos, Lucas e João acontece no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus tinha a intenção, a prerrogativa de convencer os judeus: olha, Jesus de Nazaré é aquele ao qual vocês esperaram. Então, quando Moisés disse tal coisa, estava dizendo de Jesus. Quando Davi disse tal coisa, estava dizendo de Jesus. É isso que Mateus fazia. Não significa que não é para nós. Significa que era para convencer uma sociedade dura, rude, que negou Jesus de Nazaré, que matou Jesus de Nazaré, que ele era o Messias que havia de vir. De forma que é importante entender de Mateus que a promessa que existe para o judeu é Jesus. Você já entendeu, você já ouviu falar, porque existe promessa para o povo de judeu. Povo judeu. Alô, som. Existe promessa para o judeu. Sim, existe a promessa para o judeu. Essa promessa é Jesus. Jesus é a promessa do judeu. É isso que a gente precisa entender. Então não significa que o povo judeu é um povo exclusivo. Deixa eu pegar um outro aqui, vamos nós desenvolver. Oi. A promessa do povo de judeu, a promessa para Israel é Cristo. E é isso que Mateus precisava explicar para os judeus. Olha, vocês estão esperando outro. Esse outro não vai vir. Esse outro já veio. Esse outro vai voltar. Não vai vir. Essa era a prerrogativa de Mateus. A intenção de Mateus quando ele escreve o seu Evangelho. Amém? Aí a gente chega então no capítulo 1. E no capítulo 1, Mateus conta a história de Jesus. Mas mais do que contar a história de Jesus, Mateus fala o currículo de Jesus. Então, quando eu vai procurar um emprego,
ou procurou um emprego, a gente enviou o nosso currículo. O nosso currículo dizia aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente estudou, mas de onde que a gente veio, se nós somos casados ou solteiros, se a gente tem filho ou não, o que a gente estudou, o que a gente se especializou. E aí esse é o nosso currículo. O currículo de um rei, ou o currículo de alguém que pretende ser rei, ele é avaliado pela sua história. Então Jesus, ou Cristo não é sobrenome, Cristo significa ungido. Na verdade eles usavam como sobrenome o nome do pai, Bar-Pai. Então Jesus Bar-José. Por isso que tem muito na tua Bíblia Barnabé, Bartolomeu, que era a pessoa que não tinha o primeiro nome, só tinha o nome da família. Família de Tomé, família de Ptolomeu. Então Jesus Bar-José. Então está falando de quem Jesus é filho. Jesus é filho de José, mas José é filho de Jacó, e aí vai até chegar a Davi. Então o currículo de Jesus é um baita currículo, porque Jesus está ligado aos principais reis de Israel, pelo menos no principal rei de Israel, que é Davi. Jesus está ligado à raiz de Davi, está ligado à raiz de Abraão. Então é um baita currículo para um rei, mas não é uma baita história. A história por trás do currículo de Jesus é uma história não contada, ao menos não querida. Ela foi contada, mas não gostaria de ser contada, como a história de alguns dos principais personagens. Então Davi, por exemplo, é um baita homem, é um homem segundo o coração de Deus, mas provavelmente o pior pai da Bíblia. A história que ele não gostaria de ser contada, que foi contada, a história que ele gostaria de não ser oficial, mas foi oficial, ela também nos ensina, para a gente saber, a minha história, oficial ou não, ela tem como fim Jesus, e a prova disso é Davi, e a prova disso é vários outros que a gente vai aprender, e a gente vai aprender com a história de algumas dessas pessoas, para a gente entender aspectos da graça na nossa história, porque os aspectos da graça precisam fazer parte da história daquele que ama Jesus, a história daquele que ama a Deus. E como o aspecto da graça na minha história, na sua história, eu vou ressignificar algumas coisas, em especial a mesa de Cristo. Eu vou ressignificar como a mesa de Cristo ressignifica a mesa de Davi. A mesa onde Davi vai dizer: olha, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ou à vista dos meus inimigos. A gente estudou isso nos Salmos, encerrado no último domingo, no domingo atrasado, na verdade, que Jesus ressignificou a mesa. A mesa de quem? A mesa de Davi. E aí a gente aprende em Jesus que a mesa de Davi não é a mesa que eu devo ter. Não é preparar uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, para eles verem onde eu cheguei, para eles entenderem que eu estou bom, o quanto eu estou bom. Não, a mesa é a mesa de Jesus, e a mesa de Jesus tem três características. A primeira dela é uma mesa de reconciliação, é na mesa que eu me reconcilio. É uma mesa da comunhão, é na mesa de Jesus que eu tenho comunhão com os meus irmãos. Mas aí você fala assim: Tiago, e quando eu sou o convidado que não é de honra, alguém que me raptou e me colocou na sua mesa, então você está na mesa, na caracterizada, na situação de janta. Onde você é um prato principal. Porque na mesa de Jesus, se eu não promovo reconciliação, eu sou a pessoa que perde.
na mesa de Jesus, se eu não promovo comunhão, eu sou a pessoa que perde. Eu sou a pessoa que abre mão. Porque quando eu sou a pessoa que abre mão, eu sou Cristo na mesa. Jesus abriu mãos todas para a glória, para se sacrificar por você e por mim. A mesa de Jesus é essa. Então, eu entendo a mesa de Davi em Jesus, mas eu também entendo outras histórias em Jesus. E eu queria te falar da primeira, que está no verso 5, do texto que nós lemos. E ela fala assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe é a prostituta. Rei. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. E a primeira história que eu quero falar aqui com você, para aprender a primeira lição do aspecto da graça na minha família e na sua família, tem a ver com a história de Ruth. A história de Ruth é a história de uma menina sofrida, estrangeira, com outra religião. Não era de forma alguma uma menina que você teria na sua casa hoje, numa sociedade machista. De forma alguma. Não era uma menina que você gostaria que seu filho casasse, porque ela era uma estrangeira, ela era de outra religião, nem sequer era permitido casar dessa forma. Um estrangeiro não convertido primeiro se converte, depois casar. Era a lei. Era a lei. Mas a história de Ruth mostra um evangelho fora do tempo. E no evangelho fora do tempo, primeiro tem que haver inclusão. Primeiro tem que haver o abraço. Primeiro tem que haver a recepção. Primeiro tem que haver o amor. Para depois haver transformação de vida. Para depois haver confissão de fé. Primeiro essa moça foi acolhida numa família hebraica. Para depois essa moça, depois de viúva, essa moça dizer para sua sogra, Noemi: para onde você for, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Foi depois de viúva, porque primeiro vem o acolhimento e o amor. O aspecto da graça mais importante na vida daquele que se diz agente da graça, o discípulo de Jesus de Nazaré, o acolhimento vem primeiro, o amor vem primeiro. E aí muitas vezes a gente faz o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, vamos acolher, mas vamos dar um prazo, tá? Se a pessoa não mudar, se a pessoa não se converter, se a pessoa não mudar de religião e se tornar evangélica da igreja presbiteriana independente em Maringá, ó, vamos dar um ano para ela. Tá bom, né, irmão? Um ano tá bom, né? Vamos dar um ano para ela. Essa menina casou. Essa menina perdeu o marido. E aí essa menina se tornou filha, não mais nora. E quando ela se tornou filha, por vontade própria, eu estou a partir de agora filha. Então agora, para onde você for, agora o seu povo é o meu povo. Agora o seu Deus é o meu Deus. Porque eu aprendi do acolhimento, eu aprendi do amor, eu aprendi como é ser abraçado. Eu nunca tive isso na minha vida. O que é ser abraçado? Agora eu sei o que é ser abraçado. Irmão, essa menina, ela tinha tudo para não dar certo. Ela deu certo por causa de acolhimento. Acolhimento de uma casa. Acolhimento de uma família. Ela tinha tudo para não dar certo. E não que ela virou exemplo depois disso. Porque a gente acha que porque está na Bíblia, a pessoa é exemplo. Não, Ruth, ela se deitou com uma pessoa que é parente de Noemi, chamada Boaz, que era rico. Noemi fala assim: olha, eu tenho um parente que tem uma propriedade de trigo aí na frente de casa, ele dorme ali à noite, eu quero que você faça o seguinte: ele não te conhece, mas você precisa ser conhecida. Então, para você ser conhecida, você faz o seguinte: você vai lá, descubra ali os pés, que é uma maneira muito antiga de dizer, desce da roupa, retira a roupa dele,
levante a saia e deite sua coxa. Um homem sozinho, um homem solteiro, sabe, sei lá quanto foi a última vez que ele viu uma mulher, deita ali na coxa dela, na propriedade que ele abriu, uma mulher ralando trigo. Foi essa a proposta de Noemi para ela, a sugestão de Noemi para ela. E ela foi lá e fez. Nunca viu uma vida, engravidou. Vou te perguntar, é o tipo de nora que você queria? É o tipo de nora que você gostaria de sofrer? Mas essa é a raiz de Jesus. E você sabe muito mais do que eu que a história de Noemi não se resume a isso. De Ruth não se resume a isso. Foi uma mulher importante na presença de Deus. Foi uma mulher do coração de Deus. Mas não foi uma mulher com estigma de santidade nunca, irmão. Só que aquilo que ela foi na presença de Deus dependeu de uma família que a acolheu, que a amou, que não colocou prazo para as coisas acontecerem na vida dela. Não colocou prazo. E veio bem depois. Os frutos de Ruth na história da vida dela veio bem depois do acolhimento. Meu irmão, eu e você precisamos entender isso na história, na minha história, na sua história. Se a sua história precisa ser reconhecida como uma história de bondade, de graça, a gente precisa aprender com a vida de Ruth, com a história de Ruth, com a história com os seus aspectos de graça, mesmo diante de dias complicadíssimos na história dessa mulher. E quando eu percebo que a história dela, ela tem tudo a ver com o amor de uma família, o amor de Deus repleto numa família onde o Evangelho de Cristo, antes de Jesus, ele foi mais presente do que a lei. Aí eu aprendo que o que importa na vida do crente não é se ele é evangélico ou não, mas o quanto ele ama Jesus, o quanto ele é gente do Evangelho. Amém? Aí eu vou aprender com uma história de um novo cara, que está lá no verso 10. E esse cara se chama Manassés. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, e Amon gerou Osias. Aí eu aprendo uma coisa na minha vida, que eu preciso entender, que eu preciso ressignificar o meu dia mal. Assim como eu ressignifico em Jesus a mesa de Davi, eu preciso ressignificar o dia mal. Porque quando eu não ressignifico o dia mal, eu estou colocando uma etiqueta nesse dia mal, dizendo: com isso eu não quero aprender nada. E quando com isso eu não aprendo nada no dia mal, é o que me gera traumas. Agora, quando eu falo assim, isso aqui foi mal, mas isso aqui foi importante para isso aqui na minha vida, então eu estou falando o seguinte: isso aqui tem preço, custou caro, mas valeu a pena. E eu aprendo com a história de Manassés, tem algumas coisas que custam caro, mas não é o fim. Eu preciso ressignificar aquilo que custou caro. Manassés, se não foi o pior, foi um dos piores reis da Bíblia. Manassés era um necromante, ele consultava cadáveres, ele era uma pessoa cheia de contato com o ocultismo, com todo tipo de magia negra. Manassés, ele sacrificou seus próprios filhos em verdadeiras fornalhas para um deus chamado Moloque. Moloque é um deus pagão que recebia sacrifícios de crianças. Manassés sacrificou seus filhos num lugar chamado Gedom. E esse lugar chamado Gedom, ele foi evoluindo, ele foi virando o lixão de Israel, lixão de Jerusalém. Tamanho era a podridão desse lugar. Esse lugar de sacrifício a deuses pagãos foi virado um lugar onde corpos são queimados, lixos são queimados,
E aí a evolução dessa palavra Geidom virou Geena. Geena é a palavra que Jesus usou para ilustrar o inferno. Então Jesus falou: o inferno é como o Geena. O inferno é como esse lugar onde o fogo não acaba nunca, onde o que cai lá é extinto, o que cai lá é consumido, esse fogo guloso, esse fogo que destrói tudo que chega lá, um fogo que não apaga nunca, um fogo que simplesmente engole qualquer tipo de lixo, qualquer tipo de material que cai lá. Jesus usou o Geena, o antigo Geinom, que foi inaugurado por essa pessoa chamada Manassés, para falar do inferno. Então Manassés, de algum jeito, inaugurou um tipo de inferno, para você entender. Mas nem isso é fim, nem isso é final, porque do mesmo jeito que inaugurou o seu próprio inferninho, Manassés, se você for hoje lá em Jerusalém, não vai, que está perigoso. Se você for hoje lá em Jerusalém, você vai ver que esse lugar, o antigo Geena, o antigo Geinom, hoje é um bairro de altíssimo padrão que tem, onde artistas têm casa. Nem isso é eterno, nem o inferno de Manassés é eterno. Até o inferno de Manassés é ressignificado. Mas se você olhar pela características da genealogia de Manassés, você vai ver que também não termina desse cara podre, desse cara horroroso, desse verdadeiro Hitler da história judaica. Não termina. Ele tem um outro filho chamado Amon, e Amon tem um filho chamado Josias, e Josias foi o cara responsável por aniquilar, terminar, extinguir todo tipo de idolatria em Israel. Foi o cara que restaurou o culto ao Deus verdadeiro, Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Veio por conta de um cara chamado Josias, neto de Manassés. Então você fala assim: poxa, que chance vai ter essa criança com um pai desse? Meu irmão, olha para a Bíblia que você vai ver chance que ela tem. Porque era para Josias não ter chance nenhuma com a avó que tem. Amon também não foi lá, era cheio de ambivalência. Ora estava num jeito, ora estava no outro, meio bipolarzão. Mas já era melhor que seu pai Manassés. Mas Josias foi um doce diante de Deus. Foi uma figura exemplar diante de Deus, que acabou com a idolatria em Israel. Que fim pode ter essa criança, meu Deus? Olha para a Bíblia que você vai descobrir que fim pode ter essa criança. Eu preciso ressignificar minha família. Eu preciso ressignificar minha história. E se eu olhar para a história de Jesus, se eu olhar para a história desse ser horrendo da Bíblia, que é Manassés, eu vou descobrir o que é ressignificar as coisas. Gente que se arrepende, como o caso da sua descendência direta, Amon e Josias. Gente que volta atrás, gente que interrompe o ciclo de maldade na minha casa. Irmão, ressignificar na minha família significa necessariamente romper o ciclo de maldade que envolve ela. Se na sua casa existe um ciclo de maldade, porque o meu pai era assim, porque você não conhece meu avô sequer falava comigo, meu avô era pago, meu avô era ignorante, minha avó você não sabe. É o agente da graça, é daquele cuja graça faz parte da história, é esperado de alguém da graça, é esperado de um discípulo de Jesus de Nazaré interromper essa maldade. Irmão, quando na mesa do homem mau da sua janta, o ressignificado da minha petulância, do meu nariz de pé, eu dizer: não, eu aceito ser quem perde, eu aceito ser quem dá a outra face, eu aceito ser quem anda mais uma milha, eu aceito ser quem dá a túnica quando é pedido somente dá a capa quando é pedida a túnica. Eu aceito ser essa pessoa que Jesus quer que eu seja. E
então eu aceito aquilo que Deus quer na minha vida, na minha casa. E o que Jesus quer na minha vida, na minha casa, é a paz a qualquer custo a partir de mim. A paz a qualquer custo a partir de mim. É esperado isso de mim. Não é esperado isso de outra pessoa, irmão. Essa missão, ela é tua. E eu aprendo com a história da família de Jesus, até chegar na história desse homem chamado José, que está no verso 16. Uma pessoa que sabe aplicar a fé. Então, se em Ruth eu aprendo sobre a inclusão, sobre o amor, se em Manassés e sua descendência eu aprendo sobre ressignificar a história, com José eu aprendo a aplicar a fé, a viver uma fé. Porque o que ele fez, quando descobriu que uma menina de 14 anos prometida a ele, virgem, estava grávida, não era sua, irmão, é fácil a gente fazer engenharia reversa. É fácil para você e para mim pegar Jesus, saber que Ele é o Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele nasceu de uma virgem, e essa virgem era prometida. É fácil para você e para mim. Eu quero que vocês coloquem por 10 segundos. Eu não vou fazer isso mais que, não vou fazer isso com você, mais do que isso, só 10 segundos. Se coloca no lugar de José. Ah, mas o anjo apareceu com ele. Lê lá. O anjo apareceu para ele num sonho, irmão. Num sonho. Vocês contentariam? Ah, mas eu tive um sonho, Deus falando comigo, um anjo do Senhor falando comigo. Na verdade, Gabriel, não era o anjo do Senhor, era Gabriel. O anjo do Senhor é o próprio Cristo antes de Jesus, é o anjo com letra maiúscula. Gabriel aparece em sonhos para um homem chamado José e fala assim: José, relaxa, porque a sombra do Onipotente passou, cobriu Maria e ela engravidou. Está me acompanhando? Você está ouvindo o que eu estou falando? Uma fé cuja aplicabilidade é real. É uma fé que me tira do medo, que me faz me mover. Então esse homem tinha tudo para simplesmente não fazer nada, só deixar a lei acontecer. E se a lei acontecesse, o que ia acontecer com essa menina? Ela ia ser apedrejada por adultério. Mas não, esse homem assumiu, esse homem entendeu da parte de Deus pela fé, uma fé que é prática, uma fé que se move, que não é paralisada. E a gente aprendeu isso quando a gente estudou sobre o Salmo 121, onde Jesus fala assim: por que vocês têm medo, homens de pouca fé? Por que vocês estão paralisados, homens de pouca fé? Gente de pouca fé fica paralisada, cravada no lugar, vê o que acontece. Gente de fé coloca ela em ação e faz as coisas acontecerem através dela, como José fez. Viveu uma vida fazendo acontecer, homem de Deus, homem de bem, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, raiz de José, raiz de Davi. Esse Jesus que tem essa história, esse Jesus que tem essa família linda, que eu acabei de falar um pedaço, esse Jesus que ressignificou toda essa família linda. O ressignificado, o significado dessa família não foi cada um deles. O significado dessa família foi Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. O significado da sua família é Jesus. O significado da sua família não é o que está acontecendo hoje com você. O hoje é um pedaço da história que você pode ou não ter vergonha de contar. Quando você for contar a sua história oficial, o final dessa história não é você. O final dessa história é uma série de ressignificados de graça, promovido por Jesus de Nazaré. A mesa de Jesus espera isso. Espera a gente de toda estirpe. A mesa de Jesus espera a gente de toda espécie.
A mesa de Jesus aceita, porque a mesa de Jesus tem o significado da presença dele. Porque a pior pessoa que você pode imaginar só não pode sentar na mesa de Jesus se você também não puder. Porque se não fosse por Jesus, você não ia ser melhor que essa pessoa. Repetir. Se não fosse por Jesus, que é o dono da mesa, que é o próprio corpo e o vinho, se não fosse por ele, se essa pessoa, que talvez tenha passado na sua cabeça agora, não pode se assentar, você também não pode. E se você pode, é porque o dono da mesa não é você, é Jesus. E se você pode, porque o dono da mesa é Jesus, essa pessoa também pode. Amém? Amém. Você crê nisso? Então eu quero te